Eles tinham agenda livre, poucos clientes e um sonho: salvar a vida de milhares de pessoas que lutam contra a obesidade. Veja a seguir a surpreendente série que irá revelar os 6 segredos extraordinários para transformar completamente a sua vida profissional e ajudar milhares de pessoas a emagrecer. Dos mesmos produtores do evento, por um mundo mais leve. Episódio de hoje: você gostaria de ser reconhecido nacionalmente e atender clientes não somente na sua cidade, mas sim em todo o Brasil e até no mundo, podendo ampliar a sua clientela além dos limites da sua cidade? Hoje, você não estar atendendo online está fazendo você deixar dinheiro na mesa do seu concorrente. E talvez você esteja pensando, mas Gláudia, eu não posso atender online porque eu sou nutricionista, ou psicólogo, ou médico, ou personal. E é verdade sim, com essas profissões você não pode atender online, somente presencial. Mas como coach de emagrecimento fazendo somente o que o coach faz, você pode atender online. Hoje, os nossos alunos que são da área da saúde, que antes não podiam atender online, estão atendendo pessoas do mundo todo e ainda ajudando nutricionistas e médicos e educadores físicos, encaminhando seus clientes para o atendimento presencial em suas próprias cidades. E ainda puderam, com isso, aumentar a sua remuneração além dos limites da sua cidade e da renda per capita da sua cidade. E estou aqui novamente então para te revelar o terceiro segredo para lotar a sua agenda, ajudando pessoas a emagrecer através do novo método neurocientífico de tratamento da obesidade, baseado na reprogramação mental com as 4 engrenagens cerebrais. No episódio anterior eu te revelei que o segundo segredo para lotar a sua agenda é o conhecimento. Por que é tão importante você conhecer como o coach de emagrecimento funciona, em qual metodologia ele está fundamentado e como que você pode ajudar os seus clientes a controlar a compulsão alimentar, os vícios, os impulsos, ativando e treinando o sistema racional deles. Você também conheceu a Monique Rosa, coach de relacionamento que a alavancou profissionalmente e que hoje está faturando muito alto com o coach de emagrecimento. E se você não viu o episódio 1 e 2, pare este vídeo agora e assista aqui ao lado antes que ele saia do ar. E agora você quer saber o que aconteceu com a Monique? E eu acabei me matriculando no curso dela para aplicar as ferramentas em mim, porque como eu já era coach e eu queria algo, estava buscando algo mais específico para o meu desempenho, para o meu desenvolvimento. Em 3 meses de curso eu emagreci 17 quilos. Com o meu resultado pessoal de emagrecimento, as pessoas começaram a me perguntar, então eu já sabia das ferramentas, eu já estava aplicando em mim e aí eu comecei a aplicar nos outros também. Com 3 meses de curso, eu já fechei 12 processos individuais e fechei 4 grupos. Os meus coaches têm tido resultados incríveis, estão emagrecendo bastante, estão muito satisfeitos com a técnica e eles falam que nunca tinham visto nada parecido, que era só questão de ir num consultório, pegar uma dieta e sair dali um pouco assim, às vezes frustrado, porque caramba, eu tenho que sair daqui, eu tenho que emagrecer 30 quilos. Então tudo precisa de um planejamento, tudo precisa estar muito estruturado. Com o emagrecimento, o procedimento sai da mesma forma. Então a partir de hoje eu vou te passar uma... Os meus coaches adoram as ferramentas. Tem uma que se chama Céu e Inferno, é aqueles mais tem impacto. Essa ferramenta é altamente conversora, tanto que é a ferramenta que a gente aplica logo na primeira sessão, ou então em sessões experimentais, e o cliente consegue tomar uma dimensão tão grande que ele se sente necessitado de fazer aquele processo. Então ele acaba fechando o processo logo ali, naquele momento, logo depois que acaba. Antes de concluir a ferramenta, ele já quer saber como é que eu faço, o que eu preciso fazer para poder concluir esse processo, eu quero muito. O cliente já fica assim, muito ansioso para começar, sabe? O que eu mais acho interessante é que não precisa ser da área da saúde para se tornar um coach de emagrecimento. Eu mesma, eu sou profissional de marketing, já atuava como coach e hoje eu atuo como coaching de emagrecimento consciente. Eu ganhava uma média de R$7.000 por mês. E agora, como coaching de emagrecimento, eu estou ganhando uma média de R$70.000 por mês.
Depois de um certo tempo atuando como coach de emagrecimento, eu tive 3 grandes sacadas. E a primeira delas fez toda a diferença para mim, para os meus clientes e também para os meus alunos formados pela nossa escola. A primeira eu vou te revelar agora e as outras 2 elas serão reveladas nos próximos episódios desta série. Mas antes eu gostaria de agradecer as centenas de comentários postados no primeiro e no segundo vídeo e também os comentários que chegaram através dos e-mails do WhatsApp e Facebook. É muito gratificante ver essa comunidade de coaches de emagrecimento crescendo no Brasil e no mundo. Pessoas que realmente estão preocupadas com os resultados verdadeiros e definitivos dos seus clientes. Eu percebo com muita frequência, através dos alunos que fazem a formação em coaching de emagrecimento consciente, que a maior dificuldade dos profissionais que trabalham nessa área é conseguir fazer o seu cliente se comprometer com o processo de emagrecimento até o fim. É muito difícil fazê-los ter um planejamento, controlar a compulsão alimentar, mudar os seus hábitos alimentares definitivamente, seguir uma dieta, ter regularidade na academia. E sendo assim, os resultados realmente satisfatórios acabam não aparecendo, tanto para o profissional quanto para o cliente. E hoje, depois de muito estudar, ler inúmeros artigos científicos, conhecer a neurociência, me aprofundar também numa área chamada neuroplasticidade, eu consigo não somente entender por que tudo isso acontece, mas também mudar a maneira profunda e a estrutura do pensamento do obeso. E se você deseja saber qual é o caminho para conseguir resultados duradouros e tirar o seu cliente do efeito sanfona, você tem que conhecer o terceiro segredo do emagrecimento duradouro. Talvez você jamais tenha imaginado que seria possível mudar a mentalidade do seu cliente, mas eu te asseguro que isso é uma nova realidade e ela se chama neuroplasticidade. Essa foi uma das grandes descobertas que eu fiz e que eu quero compartilhar com você. Esse novo caminho ele pode realmente fazer a diferença na vida do seu cliente, mudando definitivamente os hábitos e o estilo de vida do obeso para um estilo de vida de uma pessoa magra e saudável. E para você que está ansioso querendo saber qual é o terceiro segredo, anota aí. Planejamento das 4 engrenagens cerebrais. Você que é profissional de emagrecimento precisa saber onde o seu cliente está e onde ele quer chegar. Mas não somente em relação ao peso, mas principalmente em relação aos pensamentos, aos seus sentimentos em relação às emoções, os seus comportamentos inadequados e os seus padrões de fala e, finalmente, os seus hábitos desajustados. Durante essa caminhada, você e o seu coach vão desenhar essa estrada a ser percorrida através de uma ferramenta chamada planejamento do emagrecimento. E é assim, nem você e nem o seu cliente ficarão perdidos. Neste episódio, você vai descobrir que para esta caminhada dar certo e seu cliente ter os resultados satisfatórios e duradouros, é necessário que você, como coach, planeje o emagrecimento junto com ele e trabalhe as 4 engrenagens cerebrais do emagrecimento consciente. Se você fizer isso, o seu cliente conseguirá emagrecer e na última ferramenta você ensinará ele a ficar magro para sempre. Para isso acontecer, você vai aplicar o arsenal das 10 ferramentas principais do coaching de emagrecimento, num programa de 10 sessões de coaching, sendo uma por semana ou uma a cada 15 dias. Tanto eu quanto os nossos alunos não tínhamos noção do quanto esse método poderia impactar e transformar a vida dos nossos clientes e também as nossas vidas profissionais, alcançando o reconhecimento profissional e financeiro que a gente merece. Então veja o que aconteceu com a minha aluna Caprice. Ixi, eu vou chorar. Eu falei que eu não ia chorar. Olha, eu tenho um histórico de obesidade já. E eu venho vencendo isso faz tempo. Então eu sei o que as pessoas sentem, né? Tudo que elas passam, todas as dificuldades. E não é legal. E eu acho que as pessoas têm muito pouco respeito com relação a isso. Elas não sabem o que dizer para incentivar e não imaginar a dor que causa. E quando eu converso com elas, que eu vejo que elas têm minha última saída e realmente elas têm mesmo a saída que elas procuram, é realmente fazer elas enxergarem que pode sair daquela situação que eu vivia muito tempo atrás. Meu nome é Caprice Gonçalves, eu sou educadora física
especialista na área de personal trainer. Durante o tempo que a gente trabalhava junto, eles tinham um resultado que a gente esperava, então tinha toda a minha dedicação, a dedicação deles para chegarem naquele ponto, mas aí se por algum motivo eles tivessem que parar de fazer personal, eles voltavam tudo no peso anterior. E eu queria descobrir o que era o problema. Então eu estava pensando exatamente o que fazer. O coach veio para dar uma virada na minha vida e foi isso que ele fez. Eu conheci a Gladys através da internet, né, no Facebook. Quando eu comecei o curso, eu achei ele bem diferente, porque ele tem toda uma estrutura e a gente já quer começar pela parte onde já resolve o problema, né? Mas tem toda a base do curso, que é muito bem estruturado. Então eu estava confiando, mas ainda estava esperando que o resultado viesse o ano que vem, né? Em janeiro de 2017. Não que já viesse agora. Então, com um mês de curso, quando começou a ser liberadas as ferramentas que a gente já podia aplicar com as pessoas, o número de pessoas cresceu na procura do coach. E isso hoje, para mim, por exemplo, como eu não consegui ainda largar as minhas aulas de personal, eu estou tendo que conciliar com os horários que eu tenho vazio. Ou seja, agora eu não tenho nenhum vazio. Então tá tudo cheio. O meu sábado, que era um dia de descanso, eu estou atendendo das 8 da manhã às 6 da tarde, porque é o horário que eu deixei. Se colocar um horário mais aberto, tem gente também. Com o personal, nessa média, eu ganho 8 mil, 8,5. Com o coach, isso triplicou. Eu fechei esse mês com 25 mil. Eu obtive esse resultado em 20 dias e a gente está no meio do curso ainda, nem concluiu. Então, para você ter uma ideia, essa semana eu fiz uma live convidando as pessoas para terem a minha primeira sessão gratuita. Né? Com ela eu já formei um grupo e em questão financeira, só essa semana eu fiz 5 mil por causa do grupo que eu consegui montar e que eu atendo toda quarta às 10 horas da noite. Quantas vezes eu já tomei até remédio, ficha preta. Das ferramentas do coach de emagrecimento, eu gostei muito do Céu e Inferno, porque eu acho que ela leva a pessoa que sofre com peso a pensar e conseguir falar sobre coisas que ela nunca fala para ninguém. Ela nunca senta em casa e fala do que ela sente mesmo sem que ela seja julgada. Então, se ela senta com alguém para explicar o problema dela com relação e por que ela está comendo e engordando, as pessoas não sabem ouvir e não sabem ajudar. E o coach, essa ferramenta em especial, ela traz a pessoa e faz com que ela fale uma coisa que ela está guardada. Tem uma parte na ferramenta onde a gente faz uma visualização e isso faz com que a pessoa acredite demais que ela pode chegar lá. E ela sempre chega mesmo. Então assim, só me trouxe a vida. Então às vezes eu fico lá no Facebook agradecendo, ninguém entende o porquê, mas foi por isso, entendeu? E eu estou muito feliz. A minha expectativa daqui para frente é melhor do que eu tinha programado. A gente tem uma parte no curso da Gladys que ela faz com que a gente se enxergue profissionalmente, né? Que tem essa visualização. E como eu te disse, eu estava pensando que isso fosse acontecer de janeiro para lá, não que já fosse agora. Ela sempre diz no curso, né? Que as coisas vão aparecer mesmo rápido, que vai ter esse retorno, mas como é tão mágico, a gente acaba não acreditando muito, né? Você faz, mas fala, será? E nossa, é mesmo. Então veio tudo antes do que eu pensava e eu estou ainda pensando como eu vou fazer ainda. E as coisas estão acontecendo, só não estou com mais cliente porque eu não tenho mesmo mais horário para poder atender. Beijinho, tá? 20 dias, né, de curso, eu estou com 3 turmas montadas. E eu não acabei o curso ainda, então eu estou ainda finalizando as ferramentas. Eu não consegui nem aplicar todas, eu estou na metade do curso ainda. Eu fico pensando na hora que acabar, como é que vai ser. Porque já está sem tempo para resolver tudo. Curso de coach de emagrecimento consciente, uma palavra? Vida. Vida. A minha vida. Através da neurociência, você vai descobrir que em apenas 10 semanas é capaz de criar novas conexões neurais e mudar a mentalidade do seu cliente e fazê-lo emagrecer de dentro para fora, sem dietas restritivas, sem remédios e sem passar fome. Você está interessado em saber o que é neuroplasticidade e como o cérebro do seu cliente pode mudar fisiologicamente? Bom, para isso nós precisamos entender que a neurociência é o estudo do sistema nervoso, sua estrutura, desenvolvimento e funcionamento, evolução
e também relação com o comportamento e com a mente e suas alterações. O cérebro humano consiste de cerca de 100 bilhões de neurônios e antigamente acreditava-se que uma vez danificado não existia possibilidade de regeneração. Mas através dessa nova ciência e principalmente de uma área da neurociência chamada neuroplasticidade, soube-se que o cérebro ele tem capacidade de mudar, de se adaptar, de se modelar a nível estrutural e funcional ao longo do desenvolvimento neural, e quando também sujeito às novas experiências de vida, novos pensamentos e visualizações. O cérebro ele tem capacidade de estabelecer novas conexões neurais e reorganizar as já existentes, de acordo com as novas vivências atuais e pensamentos. Através de vários estudos descobriu-se que o processo do pensamento é um mecanismo que o próprio cérebro usa para esculpir continuamente e moldar as suas conexões neurais. Na verdade, o nosso cérebro não é um músculo, mas é como se fosse, porque ele pode ser exercitado, mudado e reorganizado conforme forem os seus pensamentos. Neste exato momento, enquanto você me ouve, você está ampliando ou atrofiando o seu cérebro, dependendo da maneira como você interpreta tudo isso. Quem esculpe o seu cérebro através de novas criações de conexões neurais é você. Por exemplo, quando você pensa algo bom ou mal, você organiza as suas conexões neurais e reorganiza as antigas, através de sinapses. Agora você deve estar me perguntando, mas Gláudia, nessa história toda, como que eu ajudo o meu cliente a formar um novo hábito de magro no lugar do antigo? Um hábito, ele se forma assim, um pensamento, ele leva um sentimento ou emoção, que isso depois leva um comportamento ou ação, e isso, depois de feito várias vezes, resulta em um hábito, com uma nova conexão neural. E assim como você pode se tornar um coach de emagrecimento de sucesso em pouco tempo, conhecendo o caminho para fazer o sucesso, o seu cliente também pode conquistar o peso desejado, mudando a maneira de pensar. Os seus neurônios estão disparando o tempo todo sinais elétricos através dos pensamentos, moldando a sua mente e quem você vai se tornar. E tudo isso serve também para você crescer profissionalmente. Por exemplo, se você pensar que não vai dar certo, que isso não é para você, que o seu consultório está vazio, que os seus clientes não aparecem, que você não tem dinheiro, no seu cérebro, isso vai se tornar mais evidente. Quando pensamos isso, normalmente é porque a gente nos faz a pergunta errada. Por exemplo, por que os clientes não aparecem? Por que eles não voltam na reconsulta? Por que minha consulta é barata? Por que eu não tenho dinheiro? Essa é a pergunta errada a se fazer para o seu cérebro. Se você fizer uma pergunta ruim, negativa, você terá uma resposta ruim, negativa. As respostas para essas perguntas são: porque a concorrência está grande, porque eu moro numa cidade pequena, porque o povo aqui é pobre, carente, porque eu acho que eu não sou bom o suficiente, por quê. Agora, como você pode resolver isso em um segundo? Trocando a pergunta que você se faz todos os dias para: como posso mudar isso em vez do porquê? Ou como posso fazer o meu consultório encher? Como vou cobrar mais caro pela consulta? E mesmo assim lotar a minha agenda? A pergunta certa a se fazer para o seu cérebro não é de escassez, e sim de abundância. A sua percepção da realidade, ou seja, como você vê e se faz perguntas sobre as coisas, cria uma nova conexão neural. O seu sentimento e emoções e comportamentos diários irão corresponder às perguntas que você se faz e aos pensamentos decorrentes destas perguntas. No final das contas, o pensamento acaba criando a sua realidade. Por isso, nós é que somos co-criadores da nossa realidade e não o meio. Tudo que temos hoje de bom ou de ruim fomos nós que atraímos, e por isso que eu estou aqui hoje para te mostrar que você pode mudar todas essas coisas ruins que talvez você tenha atraído para a sua vida. Parece confuso e complexo tudo isso, não é mesmo? Mas não é. Quando você começa a entender essa ciência, percebe que faz todo sentido o seu cliente trabalhar a remodelagem das conexões para emagrecer definitivamente. E você também mudar os seus pensamentos para se tornar um profissional de sucesso. Nossos recursos internos, como a mentalidade, os pensamentos e as emoções, correspondem a 80% dos resultados que temos na nossa vida em qualquer área. Enquanto isso, os recursos externos e mecânicos, tais como novas estratégias de negócios para o seu cliente de emagrecimento, a nutrição, por exemplo, a medicina, a atividade física, a estética, são os
outros 20% restantes. O coach de emagrecimento consciente, ele te ensina como despertar esses recursos internos do seu cliente para que ele consiga administrar os recursos externos. São os recursos internos que vão fazer uma pessoa ter ou não resultados em qualquer área da sua vida, tanto profissional quanto da saúde. E eu posso te ajudar com todos os recursos internos para você profissional e também te ensinar a trabalhar com os recursos internos para o seu cliente de emagrecimento. Só tem uma coisa que eu não posso te ajudar, é se você não estiver em nossa comunidade de coaches de emagrecimento. Se você tiver dúvidas, se você não souber como agir com o seu cliente compulsivo e ansioso, se você não souber como ajudá-lo a sair do efeito sanfona, ou quando o seu cliente ele chega sem resultados e você não sabe o que fazer, se você não estiver lá na comunidade, eu não vou poder te ajudar. Mas se você estiver lá, eu estarei lá todos os dias para te ajudar. E é fantástico quando você aprende a aplicar tudo isso consigo mesmo e com o seu cliente. Tudo muda. Com esta nova visão sobre si mesmo e como profissional e sobre também o emagrecimento, você irá atingir patamares jamais imaginados. Todos nós temos pensamentos destruidores, crenças que nos limitam e que podem nos fazer adoecer e até nos destruir. Mas nós podemos cultivar pensamentos libertadores que nos fazem voar. Mas Gláudia, que tipo de pensamentos destruidores os nossos clientes podem ter? Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, eu não vou conseguir, isso não é pra mim, eu não consigo me controlar, eu cansei de fazer dieta, comida saudável é ruim, eu acredito que vou ficar gordo para sempre. Assim como o seu cliente, você também é dotado de neuroplasticidade. Os seus neurônios, eles podem ser estimulados, formar novas conexões neurais através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, dos fatores do meio, da sua fala e das suas ações. A sua mente, ela pode ser moldada e a sua realidade também. Agora, todas as sinapses entre as conexões neurais, elas podem ser positivas ou negativas, permanecem ou definham, dependendo dos seus pensamentos e também dos hábitos diários. Mas como criar pensamentos que emagrecem? Eu vou te revelar agora, então anota aí. Você vai usar as 4 engrenagens cerebrais. Existem 4 peças-chave dessa engrenagem cerebral que pode mudar o caminho neural do seu cliente obeso e emagrecê-lo de vez. A primeira engrenagem é um novo pensamento, o qual gera a segunda engrenagem, que é um novo sentimento, o qual gera a terceira, que é um novo comportamento, o qual gera a quarta, que é um novo hábito. E para que você profissional consiga mudar um hábito e a vida da pessoa que come compulsivamente, é necessário trabalhar os caminhos neurais que ela vem seguindo até aqui. E por onde você vai começar? Pela primeira engrenagem cerebral, que nós chamamos de crítico interno, que são aqueles pensamentos de autodestruição e de autossabotagem, que geram o comer compulsivo do cliente. O que vejo diariamente é que esse pensamento sempre vem da pergunta primária que a pessoa se faz todos os dias. E aqui está o grande segredo, para começar a tratar a obesidade de verdade, se você quiser. Qual é a pergunta primária que eu mais vejo os obesos se fazerem? Ai, por que eu não consigo perder peso? Se você precisa emagrecer, experimente se fazer essa pergunta e anote a resposta. Agora, se seu problema é falta de dinheiro e sua pergunta primária é por que o meu consultório está sempre vazio ou por que eu não tenho dinheiro, anote essa resposta e veja se essa resposta a essa pergunta foi agradável ou não. Você vai descobrir que não foi. Agora, o que você vai fazer é ajudar o seu cliente a formular uma nova pergunta primária, uma pergunta que faça ele ter respostas positivas em vez de negativas e, consequentemente, pensamentos positivos, os quais geram sentimentos e emoções positivas e que, por consequência, geram decisões positivas. E isso se tornará um hábito. Tudo isso é muito simples, não tem nada de complicado. Quando você entender a raiz de todos os seus problemas, o problema do seu cliente fica muito mais fácil resolver o problema, não é mesmo? Lembra da pergunta que eu fiz anteriormente sobre por que eu nunca consigo perder peso? Então, a resposta sempre é negativa. O seu cliente ele vai dizer assim para ele: ah, porque eu sou preguiçoso, porque eu não tenho força de vontade, porque eu sou guloso, enfim, muitas coisas negativas, não é mesmo? E as pessoas elas se falam isso todos os dias, por causa das perguntas que elas se fazem e por isso que elas não conseguem mudar as suas vidas. E foi por essa razão que o método de coaching de emagrecimento consciente surgiu para mudar a sua vida e a vida das pessoas
pessoas que lutam contra a obesidade. E sendo assim, se criarmos uma nova estrada neurológica com esse método, nós conseguimos mudar o padrão de pensamento do obeso, dos hábitos e dos sentimentos, a fala também e o comportamento para de uma pessoa magra. E com o passar do tempo, com as aplicações das ferramentas e do coaching de emagrecimento consciente e com o seu cliente fazendo os exercícios e técnicas mentais em casa, porque você vai ensinar a reprogramar a mente, o cérebro dele, as conexões neurais antigas do padrão do obeso diminuem drasticamente. Só que para tudo isso acontecer é necessário você mudar a estrutura profunda do pensamento e do sentimento do obeso. E foi por isso que o nosso Instituto Health Coach desenvolveu as 20 ferramentas baseadas em neurociência que eu já falei para você, e também em programação neurolinguística. Através da neuroplasticidade trabalha-se a raiz do problema da obesidade, dos pensamentos autodestrutivos e sabotadores. Agora eu te pergunto, o seu cliente, ele sabe fazer isso sozinho? Provavelmente não. Então ele precisa de você. Ele precisa de um profissional competente na área do emagrecimento que o ajude a mudar a sua vida, começando pelos seus pensamentos e não pelos hábitos. Você que é profissional que trabalha com emagrecimento, sabe como provocar todas essas mudanças na estrutura do pensamento do seu cliente para que ele emagreça? Muita gente vem me perguntando por que eu estou, inclusive, compartilhando todas essas informações. E a resposta é só uma. Não é justo que somente eu tenha todo esse arsenal de ferramentas para ajudar pessoas com sobrepeso e obesidade, enquanto que há milhares de pessoas no mundo todo clamando e implorando por uma solução para o seu problema. A minha missão e do meu Instituto Health Coaching é salvar vidas e ainda lutar por um mundo mais leve e menos doente. E sinceramente, eu demorei muito tempo batendo a cabeça para encontrar a solução que realmente causasse esse tipo de resultado nos meus clientes. E eu acredito fortemente que o mundo ele seria muito melhor e as pessoas seriam muito mais felizes se elas conseguissem realizar o tão sonhado desejo de emagrecer com saúde e definitivamente. E não há nada mais prazeroso na vida do que transformar vidas. Quando você começar a ver o seu cliente sair com aquele brilho dos olhos, mais aliviado, voltando a acreditar em si mesmo, lutando por algo que acredita, e depois te agradecer por ter mudado a vida dele, da família e até o seu futuro, eu tenho certeza que você irá querer viver de coaching de emagrecimento consciente, ou pelo menos associar o coaching à sua profissão atual. Bom, mas agora nós vamos finalizando este episódio por aqui porque está ficando grande demais. Mas antes eu tenho uma pergunta para te fazer. Você gostou deste episódio de hoje? Conseguiu entender como funciona a neurociência associada ao coaching e como ela pode mudar o pensamento do obeso e até o seu? Antes de terminar, eu quero que você veja o caso da Beatriz Santana, psicóloga que queria maiores resultados com os seus clientes de emagrecimento, mas não encontrava o caminho. Eu sempre quis ser psicóloga clínica, eu nunca tinha imaginado fazer outra coisa. E estava indo tudo super bem. Depois que eu tive os meus filhos, eu comecei a ficar muito preocupada porque eu não queria que eles repetissem a minha história. Eu venho de uma família com muitos casos de obesidade, de sobrepeso. Eu tenho 5 primos que fizeram cirurgia bariátrica. E isso para mim sempre foi uma dor muito grande, porque eu não conseguia mudar. E isso ficou pior ainda depois que eu engravidei. Primeiro porque eu tinha um pânico de engravidar, um pânico, porque todas as mulheres da minha família engordavam 20, 30 quilos na gestação. A carreira de obesidade começava na gestação. E aí eu comecei a estudar emagrecimento. E eu lembro que eu ainda estava de licença da minha segunda filha, eu cheguei a contratar 2 psicólogas, justamente para me tratarem, né? E eu não tive os resultados que eu queria. E aí, durante esse processo, eu acabei começando a fazer coaching de emagrecimento comigo. E foi na mesma época que eu conheci a Gládia. Neste episódio, eu te revelei o terceiro segredo para o emagrecimento do seu cliente, que é o planejamento. Mostrei que além de você se planejar, você deve treinar o cérebro dele com a primeira engrenagem cerebral, para que depois ele tenha um sentimento condizente com o pensamento, que é a segunda engrenagem, e também em seguida, depois que ele tenha um comportamento condizente com o sentimento, que é a terceira engrenagem, e por último, a formar um novo hábito, que é a quarta engrenagem. Eu também te mostrei porque é fundamental entender o cérebro do seu cliente, e antes de querer mudar um hábito,
hábito dele, você deve mudar o pensamento, porque o hábito é só consequência do pensamento. Agora você sabe que pode ter um método e ferramentas para trabalhar essas engrenagens cerebrais a cada sessão de coaching e que em apenas 10 sessões você pode transformar a mente do seu cliente, ajudando-o a controlar a compulsão alimentar e a fazer atividade física. Não perca o episódio então de amanhã, porque ele não será reprisado. Você vai saber o que aconteceu com a Beatriz Santana, como ela mudou de patamar profissional através do coaching de emagrecimento consciente e também ver o final desta linda história. E eu ainda vou te revelar o quarto segredo para você lotar a sua agenda e ter sucesso profissional através do coaching de emagrecimento consciente. Este quarto episódio ele está incrível e você saberá por que você precisa do quarto segredo para tratar a raiz do problema da obesidade, que está nos 23 sabotadores do emagrecimento. E tudo isso nós não aprendemos na faculdade. Amanhã às 8 horas um novo episódio estará lá no seu e-mail. E aproveitando que você está aqui, deixa sua opinião sobre o que você achou desse terceiro episódio. E aqui embaixo eu deixei um presente para você. É uma ferramenta de coaching de emagrecimento para você poder aplicar com os seus clientes desde já. E neste e-book dessa ferramenta eu te ensino como você vai aplicar. Você pode voltar aqui e tirar as suas dúvidas e também perguntar sobre essa ferramenta que eu vou responder com muito amor e carinho. Então é isso, um grande abraço e eu te vejo no topo! Parabéns por você ter chegado ao final deste episódio. Agora, se você tem pressa em lotar a sua agenda o mais rápido possível, se tornando um coach de emagrecimento e começar imediatamente os seus estudos, preste atenção no que eu vou te falar agora. Você pode entrar para a turma do PSEC 6 hoje mesmo e começar os seus estudos agora. E em 20 dias você já estará habilitado para atender os seus primeiros clientes com a famosa ferramenta Céu e Inferno. Nós estamos dando prioridade a você que já sabe o que quer e que está comprometido em salvar muitas vidas. E por isso nós queremos te valorizar, dando a você que se inscrever na lista prioritária de entrar para o PSEC 6 hoje mesmo e com um super bônus inclusive. Um curso completo chamado Neurocopies. Neurocopies é uma das minhas maiores habilidades. Eu ensino a criar textos para as redes sociais, scripts de vídeos irresistíveis para que você venda 10 vezes mais seus programas de emagrecimento. E para isso basta você clicar no botão azul que você está vendo aqui embaixo do vídeo chamado Lista Prioritária. Após isso, alguém da nossa equipe vai te ligar a qualquer momento. Então fique atento. Mas se por acaso a gente não conseguir ligar para você, justamente por causa do grande volume de pessoas que estão entrando, já que são inclusive mais de 121 mil pessoas assistindo essa série, fique tranquilo. Você também pode nos ligar ou chamar pelo WhatsApp se tiver pressa. Todas as pessoas que estiverem nesta lista prioritária e fizerem a sua inscrição até o dia 12/3 terão esse super bônus Neurocopies e a garantia de conseguir uma vaga no PSEC 6.0, já que nós não teremos vagas para todos. E os 500 primeiros alunos terão uma chance de poderem ir no evento Por um Mundo Mais Leve de 2018 com 3 dias comigo ao vivo e outros palestrantes, já que nós temos apenas 500 lugares para esse evento de 1000 pessoas. Porém, se você ainda não estiver decidido, continue assistindo todos os episódios até o final. Nós temos 6 vídeos no total para que você possa tomar a sua decisão do futuro. E eu vou te dar um conselho particular meu. Quando eu tenho uma decisão muito importante para tomar na minha vida, eu costumo sempre olhar para o meu coração e prestar atenção nos sinais que ele está me dando. Então olhe para o seu e sinta o que ele lhe diz agora e você saberá o que fazer. Isso é muito poderoso. E é assim que você terminar de assistir a série, se você não estiver na lista prioritária, não tem problema. No dia 13/3, o Instituto abre as portas e você poderá ser um dos nossos alunos. Porém, você deve agir rápido neste dia, para que você não corra o risco de ficar de fora desta nova turma. A minha grande missão e compromisso para com a turma 6 é salvar a vida profissional de 1000 pessoas. E você pode ser um deles. Eu te vejo no topo. Vamos nos unir para o mundo mudar. Vamos dar as mãos e juntos lutar. Trazer a liberdade de volta e entrar em ação. Vem que vai começar. Nossa causa é por um mundo mais leve que queremos conquistar.
Felicidade trazer pra essa nação, diminuir o peso do mundo. Então vem comigo, mais pessoas ajudar. Vem que vai começar a nossa causa por um mundo mais leve que queremos conquistar.